Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que esteja escutando essa gravação. Aqui estaremos apresentando agora a gravação do estudo Perante as Revelações do Passado e do Futuro do livro Conduta Espírita, capítulo 40, ditado por André Luiz, através de Valdo Vieira. Nós vamos começar o nosso estudo com uma leitura do livro Vida Feliz, capítulo 119. E Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, nos aconselha: seja sábio investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que vai suceder depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeito de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é bem. Como atingi-lo, será opção tua, mediante ação rápida ou retardada com contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. Uma leitura que tem tudo a ver com o estudo do livro Conduta Espírita. E vamos fazer uma prece de abertura do nosso estudo. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, muito vos agradecemos pela oportunidade de apresentar esse estudo. Rogamos vossas bênçãos para todas as pessoas que nos ouvirem. Ilumina-as, fortalecendo-as na fé, inspirando a todos para se conscientizar que o que nos acontece hoje é fruto do nosso passado. Nossos acertos nos trazem bons frutos. Nossos desacertos nos trazem coisas para trabalhar, consertar e, quiçá, até resgatar. Assim, ilumina nosso entendimento para que saibamos fazer as melhores escolhas hoje, assegurando, assim, um futuro mais ditoso para nós e uma semeadura que beneficie também as pessoas ao nosso redor. Assim sendo, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual de nossa casa, Grupo Espírita Alta de Souza, damos por aberto o nosso estudo. Mas para entender bem esse texto de Perante as Revelações do Passado e do Futuro, vou começar abordando as questões 868 e 869 do Livro dos Espíritos, que fazem perguntas sobre o futuro. Na 868, Kardec perguntou para os espíritos: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos responderam: em princípio, o futuro lhe é oculto, e somente em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite sua revelação. Ou seja, em princípio, não é para nós sabermos o futuro, porque o futuro nós o estamos construindo com nossas ações no presente e eventuais colheitas do passado que ainda não fizemos. Mas, em casos especiais, Deus permite que a gente saiba alguma coisa. E aí Kardec sabiamente perguntou aos espíritos, né, com que fim o futuro é oculto ao homem? Por que é que o futuro nos é oculto? E os espíritos respondem: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas, quase sempre, sem o saber, os acontecimentos que sobrevirão no curso de tua vida. Gente, o futuro nós construímos. É muito simples ver, a gente vê todo dia isso. A pessoa que estuda, que se esforça, e que quando atinge a idade adequada para procurar um emprego, corre atrás de trabalho, encaminha currículos, se esforça, na maioria dos casos, consegue um emprego digno e constrói um futuro digno. Ah, mas tem casos, eu estudei adoidado, me esforcei, tenho um currículo maravilhoso e não estou conseguindo emprego. Dois fatores. Um, talvez você precise dessa experiência. Talvez você não tenha valorizado o passado, o trabalho no passado. Aí as coisas ficam mais difíceis para você. Mas não desista. Persista. Porque se desistires, vai ser pior. Então o futuro nós o construímos, né, com base no que fazemos no presente, mas o passado nos influencia. Então Deus quer, porque imagine que eu soubesse que amanhã terei um emprego maravilhoso. Salário tranquilo, emprego estável, aí fiquei sabendo que vou ter isso. Vou correr atrás como o mesmo empenho? Corre o risco de eu neutralizar esse futuro. Fazer com que ele não aconteça. Corre o risco de eu fazer que ele não aconteça. Uma outra situação. Recebo uma revelação de que se eu fizer determinada viagem, algo ruim vai acontecer. É a espiritualidade te alertando. Não está na hora. Não vai, porque os que forem nessa viagem, vai acontecer algo. Eu soube de gente que teve pesadelo em relação ao avião que caiu. E no dia seguinte tudo deu errado. O táxi não chegava, pegou um engarrafamento e perdeu a viagem. E depois
fica sabendo que o avião caiu. Na hora, obviamente, se perdemos uma viagem, não ficamos com a cara mais feliz do mundo. Mas depois, quando ele viu que o avião caiu, esse mesmo avião que recentemente caiu lá perto de Campinas, aconteceu isso. Né? E aí Kardec comenta, a segurança de um porvir ditoso tiraria ao homem toda a atividade. Suas forças físicas e morais ficariam paralisadas. Mas Deus quer que sejamos atores, sejamos co-criadores com Ele. Então Deus não quer que saibamos, porque Ele quer que construamos o futuro. O que é certo é o seguinte, que não tem erro. Plante boas sementes no presente e no futuro terás boas colheitas. Quem não planta boas sementes no presente, no futuro não vai ter a melhor colheita. Jesus já dizia, a cada um de acordo com suas obras. E aí Kardec continua nos comentários. As mesmas consequências produziria a certeza da infelicidade, em virtude do desânimo que ganharia a criatura. Ninguém se disporia a lutar contra a sentença definitiva do destino. Imagine alguém jovem que descubra que aos 25 anos vai partir desta para outro mundo. Ele não vai se esforçar para estudar, não vai se esforçar para uma porção de... Não, vou partir para outro mundo. Mas Deus quer que ele estude, que ele progrida, que ele faça o máximo que puder nessa encarnação, mesmo que por motivos kármicos, aos 25 anos tem que deixar este mundo. Ah, mas ele estudou, o que adiantou? Adiantou para a próxima encarnação. Adiantou para a próxima encarnação, porque o que ele estudou aqui ficou no seu subconsciente. Se essa encarnação ele está partindo aos 25, na próxima é capaz de ele partir aos 95, 100. Vai ter que exercer uma profissão, vai trabalhar em algo, e o que ele estudou nessa vida vai facilitar seu desempenho na próxima. Então não lamentemos. A incerteza quanto ao momento do nosso fim deste mundo é que nos faz batalhar até o último batimento do nosso coração. Não sabemos que dia vamos partir deste mundo. Portanto, continuemos a fazer boa sementeira. Façamos o nosso melhor, nos esforcemos. E aí, assim como fazemos na nossa vida pessoal, nas organizações, a cada espaço de tempo, planejemos nosso futuro, estabelecendo metas a alcançar e listando ações ou projetos, mediante os quais procuraremos alcançar nossos objetivos. Ou seja, procure de forma que você vá, como se você fosse desencarnar lá na frente. Mas fique preparado em termos de acertos, erros, julgamento, como se você fosse desencarnar amanhã. Hoje acabei sabendo de uma notícia triste de um primo meu, agricultor lá no sul, que desencarnou ontem pela queda de uma árvore. Não sei as circunstâncias. Ele estava desmatando um trecho para plantar e uma árvore caiu sobre ele. Infelizmente, partiu. 66 anos. Devia ser a hora dele. Não sei as circunstâncias. Que Deus o tenha, que a espiritualidade o receba na nova dimensão de vida, possa ser acolhido e a família dele possa ser auxiliada. Se ele soubesse que era a hora, será que ele estaria trabalhando? Era uma pessoa que se esforçava, fazia o seu melhor pela família. Espero que possa ter uma boa colheita na outra dimensão. Mas vamos adiante e vamos trabalhar o texto de conduta espírita, perante as revelações do passado e do futuro. Observar o maior critério em tudo que se refira a revelações do pretérito, fugindo ao reerguimento infrutífero de cadáveres que devem prosseguir sepultados na cinza do tempo. Isso aqui é um alerta, porque às vezes aparece alguém dizendo, descobri que na última encarnação você foi Cleópatra. Isso melhora alguma coisa? Ou você foi um personagem importante do passado? Melhora alguma coisa? Não. O passado é a causa viva, mas não soluciona o presente. O que temos que resgatar do passado, pode anotar, estamos resgatando. Uma coisa que eu já li em mensagens psicografadas é que a espiritualidade evita de nos mostrar coisas do passado que ainda não resgatamos. Ela evita para não implantar medos dentro de nós. Algum de nós gostaria de saber que foi um carrasco na Revolução Francesa ou em algum outro evento histórico? E se não resgatou aquelas dívidas? Como nos sentiríamos? Deus é misericordioso e mantém o passado escondido até o momento que o tivermos resgatado e estivermos preparados emocionalmente para saber dele. Convencer-se que, por enquanto, ninguém se inteirará de acontecimentos anteriores à encarnação atual por motivos banais e frívolos. A sabedoria superior, em revelando o passado de alguém, cogita no bem de todos. Gente, não se aflija sobre o que fomos no passado. Algum dia vamos ficar sabendo. Nesse dia, teremos resgatado e atingido maturidade suficiente para entender isto. Afugentar preocupações com existências transcorridas, de vez que qualquer informação nesse sentido deve ser espontânea, por parte do plano superior, que julga acertadamente quanto ao que mais convém à responsabilidade. O que passou está gravado. Algum dia vamos ficar sabendo. Mas, enquanto não ficamos sabendo, façamos o melhor em nosso presente. Estudemos. Aceitemos de bom grado os desafios que a vida nos apresenta. Façamos o nosso melhor. Estudemos. Busquemos nos autoconhecer. Avaliemos nossos impulsos. Eu sou uma pessoa que perco a paciência com facilidade. Preciso trabalhar a paciência. Eu sou uma pessoa muito crítica com relação aos comportamentos dos outros. Tenho uma habilidade rara de enxergar defeitos nos outros.
é melhor eu começar procurando os defeitos que eu tenho. Porque o saber dos defeitos dos outros não me acrescenta nada. Mas me atrapalha, porque eu estarei adotando atitudes preconceituosas em relação aos outros. Se eu sinto muita facilidade em julgar os outros, procuremos transformar essa facilidade em julgar a mim. Se algo no outro está me incomodando, é porque esse algo não está resolvido em mim. Então, se algo me incomoda no fulano, o fulano tem este defeito e eu me sinto incomodado com esse defeito. Procuremos dentro de nós que algo não está resolvido neste assunto. É a atitude mais sensata. E respeitemos o momento do outro. Porque se esse defeito for grave para ele, em algum momento ele vai se conscientizar dele e vai trabalhar para resolvê-lo. Perante a justiça divina, eu serei cobrado pelo meu defeito e não pelo defeito do fulano. Tranquilizar-se quanto a sucessos vindouros, analisando com rigorosa todos os estudos referentes à predição. A profecia real tem sinais divinos. Gente, não tenhamos medo do futuro. Eu já ouvi gente falar em guerra mundial e fim do mundo. Eu escuto desde a década de 90. Não, no ano 2000 vai acabar. Está todo mundo aqui. No ano 2012 o mundo vai acabar. Vai ter uma guerra atômica, vai explodir tudo, vai abrir portais, não sei o quê. Tem um pessoal que viaja. Desculpem, gente, mas tem gente que viaja. Né? Está todo mundo aqui. No ano 2018 vai acontecer, não sei o quê. Agora, no ano de não sei o quê vai acontecer. Não, gente. Deus faz o melhor por cada um de nós. Né? O Brasil está não sei o quê, vai vir não sei o quê. Não. Façamos a nossa prece diária. Pensamos que Deus nos ilumine. Leiamos de novo aquele texto lá do Vida Feliz. Aquele textinho que eu li no início lá, que ele dizia, né? Seja sábio investindo no futuro. O que me acontece hoje vem do passado que eu não posso remediar. Mas o que vai me acontecer no futuro depende do que eu faço hoje. Então, gente, tranquilizemos-nos. Jamais, ao próximo conselho, jamais nos impressionar com prognósticos astrológicos desfavoráveis. Na certeza de que, se as influências inclinam a nossa vontade, é força determinante. Não, gente, astrologia é um estudo feito pela posição dos astros. O que vale é o nosso livre-arbítrio. Perante Deus, o que vale é o nosso livre-arbítrio. Quem quiser acreditar, acredite. Mas, se a astrologia realmente fosse decisiva, todas as pessoas que estão nas prisões teriam nascido em determinadas datas e determinadas horas. Todas as pessoas que se tornaram importantes também teriam nascido em determinadas datas e determinadas horas. E não. Pessoas importantes, pessoas de sucesso, pessoas boas, pessoas não boas, se distribuem igualmente nas datas e horas de nascimento. Portanto, isso é uma prova de que a astrologia, ela não decide nossa vida. Quem decide nossa vida somos nós mesmos com nossas escolhas. Obviamente, influenciadas pelo que fizemos no passado. Temos conosco a vida que procuramos. Guardar em mente que muitas almas regressam à vida maior, carregando consigo enormes frustrações pelos equívocos a que se afeiçoaram por terem aceitado revelações destituídas de crédito. Sim, tem gente que vai para o mundo espiritual tendo acreditado num monte de coisas e achando que o destino é que decidia a sua vida. Ao chegar lá, descobriu que foi suas escolhas e suas acomodações, porque quem acredita demais em previsões normalmente se acomoda, e suas acomodações que decidiram seu futuro. E agora tem que correr atrás para resolver o prejuízo. Somos herdeiros de nossos próprios atos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Escreveu Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, item 12. Ou seja, quando ele diz todas as coisas me são lícitas, ele está dizendo, pelo livre-arbítrio você pode fazer qualquer coisa. Mas nem todas me convêm, ele está dizendo. Mas lembre que tudo tem retorno. Coisas boas têm retorno bom. Coisas ruins têm retorno ruim. Então, com base nisso, lembrando disso, procuremos trabalhar da melhor forma possível, fazendo as melhores escolhas. Pensando, uma, em relação ao passado. A espiritualidade só permite que fiquemos sabendo, e às vezes a gente fica sabendo, um médium viu, um sonho que a gente teve, aquilo que é importante para o presente. Eu lembro de uma situação em especial, que determinadas coisas, ao fazer minhas análises de autoconhecimento, me incomodavam. Determinadas coisas me incomodavam. Por que isso me incomoda? E eu não encontrava uma razão clara para isso. Fazia minhas preces, pedindo que Deus me iluminasse para me autoconhecer melhor e trabalhar minhas imperfeições. Não é porque eu faço palestra no centro espírita que eu sou perfeito. Tenho meus defeitos. Uma determinada noite eu tive um sonho que mostrou determinadas situações de um passado que deve ter acontecido há séculos, que deixou perfeitamente claro. E o curioso é que depois que eu tive esse sonho, tal situação parou de me incomodar. Com certeza a espiritualidade permitiu que eu visse isso. Né? Era um episódio vivido numa encarnação remota, em uma determinada época, né? Que resolveu, me deixou tranquilo. Então eu entendo que a espiritualidade pode nos mostrar, por sonhos, por revelações,
coisas que estamos preparados para entender e ajudar a nos sossegar com relação a determinados assuntos. Mas independente do que tenhamos feito no passado, do que vivenciamos, lembremos que, sendo espíritas, para o futuro, nossas escolhas devem prever. Somente fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Nunca fazer ao semelhante coisas que não admitiríamos que outros fizessem conosco. E no julgamento de notícias e eventos que cheguem à nossa mão, usemos isto como patamar. Né? Vemos determinados lugares em que tem conflitos, porque as pessoas não aprenderam a lição de perdoar. Umas não aprenderam a lição de perdoar, que foi ensinada por Jesus. Quando Jesus disse para Pedro que devemos pedir, quando Pedro perguntou se devíamos perdoar 7 vezes, que era uma tradição judaica perdoar até 7 vezes, Jesus disse, perdoar até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. E perdoar significa nos desvincular emocionalmente do episódio. Perdoar não resolve a culpa de quem errou perante a justiça divina. Resolve nosso sossego emocional. Eu deixo de me incomodar com aquilo e se surgir a oportunidade de ajudar aquela pessoa, irei ajudá-la. Isso que é perdoar, né? No entanto, a gente vê gente que segue outras religiões, em que um não sabe perdoar e o outro acha que tem o direito de combater quem é de religião diferente dele. Deus criou todas as religiões para acolher, permitiu que surgissem todas as religiões, para acolher as pessoas dentro do seu nível de entendimento da espiritualidade. E nós que somos espíritas, que as nossas bandeiras sejam o perdão, a tolerância, a compreensão e a fraternidade. E a desvinculação emocional de assuntos desagradáveis, que esse é o verdadeiro perdão. Façamos o nosso melhor e não nos arrependeremos. Ficaremos felizes com a colheita. A colheita poderá até acontecer parcialmente nesta vida, mas com certeza no plano espiritual, e nos favorecendo encarnações, digamos, mais tranquilas, com menos contas a pagar e com mais coisas a construir. Portanto, conscientes disso, não nos aflijamos com o futuro. E não saiamos correndo atrás do passado. Ele chegará naturalmente até nós no momento divino. E no futuro, mesmo que um povo tenha que passar por provações mais desafiadoras, por causa de algum karma coletivo, ou alguma lição coletiva que o povo tenha que passar, se fizermos o nosso melhor e vivenciarmos realmente os ensinos de Jesus, de não fazer a outro que não gostaríamos que nos fizesse, e de só fazer aquilo que gostaríamos que nos fizesse, cultivarmos o amor e a fraternidade, teremos nossa cota de proteção. E assim, tendo feito o nosso estudo, vamos fazer a prece de encerramento. Pai querido, amigos espirituais, muito vos agradecemos por esse excelente estudo. Ilumina-nos a todos, para que saibamos sempre seguir teus mandamentos, e amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, e de só fazer a outro o que gostaríamos que nos fizesse. Abençoa, Senhor, a todas as pessoas que ouvirem esse estudo, ilumina nosso entendimento e fortalece nossa fé. Assim, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual dessa casa, encerramos esse pequeno estudo. Assim seja.